É assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta. Olá, bons ventos! Muito bom estar com você aqui no podcast Reset Humano novamente. Hoje, com um episódio muito especial com o tema Aventura em Família. O episódio é o número 92 da terceira temporada. Eu, montanhista Fred Duclerc, convidei 3 pessoas com uma grande experiência em aventuras em família, junto com seus filhos. Se você tem algum sobrinho ou algum filho, não pode perder este episódio. Meus convidados são Marcela Tenório Barros, que aplica um conceito outdoor, que é como encontrar um maternar leve, fazer viagens e trilhas com bebê. Também chamei a Isa Abreu, que é referência no meio outdoor, viajando com crianças. Ela é fundadora do projeto Natureza de Criança. Meu outro convidado também é uma referência, é o Augusto Canabrava, da Nepal Montanismo, aqui em São Paulo, uma das pioneiras em lojas de materiais esportivos para o meio outdoor, trekking, montanismo e etc. Que, além de ser empreendedor no mundo outdoor, com sua loja Nepal, é um pai aventura. E todos os 3 convidados irão compartilhar neste episódio suas experiências, aprendizados, dicas de aventura em família no Brasil. Ou seja, um episódio para lá de especial para começar o ano. Bom, este episódio tem o apoio da Coros Brasil, que é uma empresa americana de relógios esportivos, GPS, e também a Dr. Shape, que há 19 anos está no mercado de suplementos alimentares para esporte através de suas franquias. E você que está me ouvindo, muito obrigado por me ouvirem. Aqui no podcast Reset Humano, a história é contada através de histórias inspiradoras, como a dos nossos 3 convidados, Isa Abreu, Marcela Tenório e Augusto Canabrava. E vamos para o nosso episódio? E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu sou a Marcela, hoje eu sou a Marcela, mãe da Gabi, e eu gosto, quando eu conheci o Fernando, eu fui apresentada a esse universo outdoor bem extremo e bem de perto, e logo eu descobri que eu estava grávida, e pra gente foi muito natural o processo de continuar fazendo as aventuras em família. É assim que a gente se conhece como família. Isa, se apresenta, Isa. Eu sou a Isa, eu me aventuro pela natureza há um bom tempo, comecei lá atrás, acho que minha ligação com a natureza sempre foi, desde pequena, muito com praia, mas com montanha e com trilha, começou meio aos 21. E aí tive várias experiências antes de ser mãe da Clara, experiências de carro pelo Brasil, pela América do Sul, e acabei me envolvendo com projetos sociais ligados à natureza, pessoas com deficiência aí ao longo dessa jornada. E hoje sou mãe da Clara e me aventuro com ela na natureza e com os amigos dela e tenho essa força de levar crianças, quanto mais crianças, melhor para esse universo. Agora, Augusto, né, Augusto? Um grande amigo meu. Que prazer estar aqui com vocês 3, mas com Augusto, porque acho que eu conheço o Augusto nem faz muito tempo, mas como se tivesse conhecido a vida inteira, né?
E eu sei que você, Augusto, tem uma linda história no convívio com teus filhos, junto à natureza e essas aventuras. E não pode faltar você aqui para trazer um pouquinho de inspiração também, como a Isa e como a Marcela, né, Augusto? Se apresenta. Valeu, Fred. Você é sempre muito carinhoso, né, cara? Eu sou Augusto Canabrava, eu estou aí no mercado outdoor há 21 anos, profissionalmente, vendendo equipamentos para quem se aventura. Tive experiência outdoor desde pequeno, porque eu estudei em colégio fazenda, tive esse privilégio. Talvez meu pai não soubesse o que ele estava fazendo naquela época, mas ele estava me formando como um ser humano um pouco mais equilibrado, né? Aliás, eu até dentro da minha família ou com meus amigos, hoje tinham 2 amigos aqui comentando, pô, a gente tem em você um perfil de equilíbrio muito grande, então a gente gosta de se aconselhar com você. Isso é muito interessante, né? E quando foi em 2014, eu virei pai, né? Nasceu meu primeiro filho, Nicolas, e realmente com um filho nasce um pai, e eu vim descobrir que eu sou um pai babão, né? Um pai que quer o melhor para os filhos. Então, eu acabei inserindo desde cedo o Nicolas nas atividades outdoor. Em 2017 veio a Liz, então eles têm 3 anos e meio de diferença, a Liz, uma menina. E a gente está aí sempre com essa vida outdoor em família. Tem muito para falar sobre isso, eu não sei se 1 hora de não vai dar para a gente explicar para as pessoas o quanto isso é bom, mas nós vamos tentar. Vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado esse bate-papo, esse convite. Temos algo em comum em todos aqui. Todos somos pais, né? E todos amamos natureza, né? Eu acho que isso é o que nos une hoje, né? Antes de começar esse bate-papo, eu sei que a Aventura em Família transforma qualquer pessoa para melhor. Porque colocamos a nossa essência à disposição de construir, em primeiro lugar, com as pessoas que amamos, a vida, né? Então, eu vou lá para as perguntas. Vamos lá? Ó, aventura, e aí vai para os 3. A primeira pergunta é: aventura em família cria laços de afeto, união, diversão, superação. Como é se aventurar em família? Bom, as meninas primeiro. Vamos lá, Isa. Olha, acho que é um presente estar na natureza eu vou falar particularmente com a minha filha, mas com crianças também, né, Fred? Eu acho que a gente construir laços desde pequeno nessa relação que somos todos natureza, apresentar para as crianças que elas fazem parte desse universo, deixá-las confortáveis nesse ambiente, eu acho que é um ponto muito importante para a formação das crianças. E cria laços afetivos, sim, com a gente, estreita laços, porque a gente vive experiências únicas, né, e inéditas. Toda vez que você vai para a natureza, o inesperado, o desconhecido, e toda essa potência da natureza faz com que cada experiência seja única. Então, até costumo dizer que acho que o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos são experiências na natureza, que eles se lembram para sempre. Então, eu acho que tudo isso faz esses laços estreitarem e a gente ter cada vez mais histórias em comum para contar entre nós. Isso é muito bonito, assim. Com certeza. Olha, a frase que me marcou no teu depoimento é um presente. E para você, Marcela, como é? Anotei, porque eu acho que o papo com a Isa poderia rolar independente de lá. Contar. E, nossa, eu acho que é uma experiência de conexão com algo que vai além daquele momento. Eu acho que a criança, ela tá muito mais perto da natureza do que ela tá do mundo terreno, do mundo real que a gente vive, né? Do mundo em sociedade. Pensar numa bebê como a Gabi, que não é mais bebê, mas que tá no mundo só há 2 anos, ela é muito mais natureza do que pessoinha. Então, eles se sentem muito à vontade no ambiente. E eu acho que o que eu mais falo para as pessoas é que é uma atividade para a família toda. E você consegue construir um laço de equipe. E não só de equipe que vence, né? Mas é aquela coisa de que passa por tudo junto e no fim das contas tem um monte de história para contar, um monte de aprendizado, muitas coisas legais. Não conta ainda, hein, Marcela? Ó, tem uma pergunta que vai de encontro com esse teu depoimento. Desculpa te cortar, mas imagina. Não conta tudo. Ó, o que ficou do seu registro para mim é conexão. Presente e conexão, né? E você, Augusto?
como é viajar em família. Eu sei porque a gente já levou esse papo 1000 vezes. Eu queria que você dividisse isso com todas as pessoas que estão ouvindo e aqui com a Marcela e a Isa. Eu queria aproveitar, Fred, e dar um exemplo prático. Pode, não? Pode, vamos lá. Porque a gente voltou ontem, né? De um acampamento. A gente foi acampar no litoral norte, né? Foi bem bacana. E eu fui com o Nicolas e a Alice, mais um casal de amigo também com 2 filhos, né? E o Nicolas é daqueles que entra na trilha e vai embora sozinho, né? Eu nem vejo ele mais na trilha, né? Uma trilha de 2 horas eu fui encontrar com ele só na praia pelo destino, né? Já a Alice, ela tem 3 anos e meio, então eu tenho que ficar dando a assistência para ela, subir ela para poder passar uma árvore ou atravessar ela num rio, né? Então ela demanda mais, a gente fica para trás, mas beleza, a gente chegou, foi até o fim sem precisar de colo. E aí a gente voltou também, depois dessa trilha, ontem, né? A gente foi no sábado e voltou ontem. E passamos por diversas atividades ali, foi uma experiência incrível. Mas aí o que me marca sempre é o que acontece depois, né? Quando a gente chegou em casa, eu cheguei extremamente cansado, acho que umas 9 horas da noite ontem. Tive que tirar todos os equipamentos do carro e depois lavar as crianças, porque eu tenho o costume de não tomar banho durante as trilhas, então eu venho a dar banho neles na hora que eu chego, né? Dei banho nos 2 e aí beleza, vamos dormir, né? Eu durmo numa rede em cima da minha cama hoje. Não vou explicar o porquê agora, mas eu durmo numa rede, né? O Nicolas veio deitar na minha cama e ele fez a questão de ficar bem colado na rede que eu estava para poder conseguir me dar a mão. Coisa que ele não faz no dia a dia. Como eu estou dormindo na rede ali, ou ele dorme no quarto dele, ou quando está na minha cama porque ele quer, ele não fica assim de mão dada, né? Mas ontem ele fez isso, o que mostra que essa conexão com a natureza faz com que eles se aproximem mais da gente. Não sei se é porque lembra de tudo que passou e ali o que ele aprendeu, onde a gente ajudou. E de manhã, olha que engraçado, a Lisa acordou lá na cama dela e veio para a minha rede. Ela veio também de uma forma diferente. Ela veio deitar comigo, encostou a cabecinha aqui no meu pescoço. E eu percebo isso como uma forma de agradecimento, sabe? Por aquelas experiências todas que a gente proporcionou. Então, é um exemplo prático. Tem outros que a gente até já divulguei no nosso canal do YouTube, outras coisas que levam a cenas parecidas com essa, né? Então, com certeza, o mundo outdoor torna a gente pessoas mais sensíveis e mesmo as crianças já começam a ter essa sensibilidade desde cedo. Com certeza. Sabe o que eu falo, pessoal? Eu falo que natureza é o melhor investimento que a gente dá para um filho desde o início. Eu tive o prazer de ser filho, e sou, né, de uma mãe que nasceu na Patagônia, onde as minhas férias eram em Chiloé, né? E meu pai, com esse conceito de espírito de liberdade, de livre, não tem como você. E você nasceu aos pés dos Andes, isso tem uma grande influência. E ainda tive o privilégio, viu, pessoal, de morar 2 anos na Bolívia, onde meu contato com a natureza foi totalmente puro, onde eu aprendi a nadar, eu falo sempre isso com muito orgulho, aprendi a nadar no rio, né? Ninguém me ensinou, não que não seja bom alguém te ensinar, claro, mas aprendi com meus amigos ali. Eu lembro quando eu ia acampar com a escola, né? Mas não vou contar toda essa história, porque tem uma pergunta relacionada a isso depois. Eu queria saber de vocês, na experiência de vocês, e tem aqui uma pessoa que trabalha diretamente com isso, o mercado outdoor está preparado, né, para oferecer produtos para as famílias que se aventuram? Quem quer começar primeiro aí? Eu. Quer começar? Tá, pode falar. Eu cheguei por último na história de mercado outdoor e de aventura com família, então acho que talvez eu esteja muito menos que o Augusto, mas eu estou bem atualizada. Eu acho que sim. No Brasil as coisas são um pouco mais complicadas, porque a gente sabe que o brasileiro não tem a cultura outdoor embutida, né? A gente está construindo isso e eu acho que está crescendo cada vez mais. Inclusive, acho que pós esse momento pandêmico vai triplicar, vai aumentar muito, as pessoas vão buscar ir para a natureza e já tem muito equipamento de qualidade para criança, para bebê. Eu acho que, na verdade, é muito importante que a gente tenha equipamentos certos e que invista em equipamentos certos. Eu até coloquei a minha kit carry aqui atrás para as pessoas se inspirarem, mas eu acho que sim, o mercado outdoor está preparado para levar crianças e bebês para a natureza. Cada vez Maravilha! mais. Maravilha, eu tenho uma opinião pessoal, mas hoje eu vou me isentar. Eu quero saber de vocês. Você trabalha há muito tempo. Aliás, para quem não conhece, não sabe,
A Isa é uma das referências em se aventurar com jovens e crianças. Isa, qual a sua visão sobre isso? Eu concordo com a Marcela, mas eu acho também que tem ainda um nicho aí para ser explorado junto com esse crescimento do mercado outdoor que ainda é jovem no Brasil, né? Acho que o brasileiro ainda tem a cultura muito do ar livre, da praia, e esse ir para a montanha, eu acho que ainda é muito embrionário no Brasil, tem crescido a cada ano. Então eu acho que a gente tem bons produtos, mas ainda tem um campo enorme para a gente expandir, tanto em tamanhos de mochila, em tamanhos de calça, em calças femininas para criança, né? Então você tem ainda um mercado que acredito que cresça à medida que a gente que comece a ter a procura e que as pessoas, né, entendam que é um mercado promissor. Então a gente ainda está engatinhando nisso. E eu vejo porque eu trabalho muito com pessoas iniciantes, né? Com pessoas que vão fazer a sua primeira aventura na natureza, e ainda sinto que, além de ter oportunidade para a gente crescer, ainda falta informação um pouco mais disseminada sobre onde encontrar o material certo, o tamanho mais adequado. Acho que o Augusto está aí para isso, né, Augusto? Antes de passar para o Augusto, sabe o que eu acho? Eu acho que nós, no nosso papel, temos a grande influência de saber passar, que eu chamo de ABC. E aí vou passar para o Augusto. Com certeza, Augusto, isso que a Marcela e a Isabela falaram, você deve receber, né, na Nepal Montanismo essa demanda. E, claro, além de receber, você deve ter uma opinião pessoal e tenho certeza que você deve falar com os fornecedores desses equipamentos. Conta um pouquinho disso para nós, Augusto. Sim, tenho, Fred. A Isa está completamente certa. Existem, né, produtos desenvolvidos para crianças no Brasil. A própria Columbia, que você é embaixador da Columbia, eles têm uma linha de vestuário legal, a Solo tem. Mas quando a gente fala de equipamentos como calçados, poucas marcas têm. Mesmo de vestuário, tem que ir para aquelas poucas marcas que tem, né? Se a gente quer uma mochila do tamanho correto, também tem muito pouca coisa. Pra você ter uma ideia, a Deuter traz para o Brasil dessa linha assim, infanto, juvenil, 2 modelos, né? Tem umas mochilinhas menorzinhas para bebê e tudo, mas é muito pouca coisa, cara, muito pouca coisa. E aí, se a gente for pensar, eu quero comprar um saco de dormir para minha criança de 5 anos. Não é uma coisa que tem. Então, a gente não está preparado. Isso comparado com o mercado de fora, né? Se você for numa REI, numa Mountain Equipment, são lojas da América do Norte, você vai encontrar seções gigantescas de equipamentos infantis, né? Porque o público também é muito maior. O nosso público está nascendo ainda, né? Mas, apesar de eu ser proprietário de loja, eu sempre defendo que a aventura outdoor ela pode ser feita com o que você tem em casa. Então, se você não tem a mochila ideal, se você não tem... Por exemplo, o meu filho tem uma bota de trekking, mas quando ele foi experimentar, na sexta-feira antes da gente sair para a viagem, ele percebeu que a bota não servia mais. Eu não tenho nesse momento nenhuma na loja que serve para ele. Então ele foi com uma espécie de um sapatênis que ele tem, o mesmo que ele vai para a escola, e foi embora. Abriu na volta. Na volta abriu. Mas ele teve a experiência outdoor dele do mesmo jeito, não foi nada que exigia também um equipamento muito sofisticado, né? Então é isso, assim, agora se a criança vai, por exemplo, fazer, a gente gosta muito de esportes de neve, né? Então se a criança quer fazer uma caminhada aí numa montanha nevada, vai ter que comprar as coisas fora. Com certeza. Não tem mesmo. Olha, eu percebo, sabe o que eu percebo? É que, assim, às vezes a empresa local não traz porque a demanda é pequena, né? Na verdade, e a Isa, acho que falou muito bem isso, a gente precisa de uma cultura maior. Eu percebo que ela está crescendo, né? Ainda precisa entender, como acho que foi a Marcela que falou, que a gente precisa o ABC, o básico, né? Para entender o básico, para depois poder trazer mais, né? Desculpa te interromper, mas os adultos precisam querer ir. Com certeza. Aí que vem de encontro, acho que, com a falta de cultura outdoor, né? Nós não temos. Você sabe que aqui do lado aqui na América do Sul mesmo, se for para o Chile, tem no Mall Sport, que é um shopping todo ele voltado para esporte, você encontra vários equipamentos para criança de várias marcas.
precisa trazer isso para o Brasil, precisa, sem dúvida, ter um apoio maior e tudo mais. Mas a gente chega lá. Eu queria fazer uma pergunta, polemizar um pouco de uma maneira bem interessante, que eu vejo e percebo, né? A tecnologia, sem dúvida, eu encaro como uma coisa muito favorável ao homem. Mas, se você não sabe utilizá-la, ela pode se tornar vilã. E aí eu pergunto para vocês, a tecnologia em celular, em tablet, notebook, etc., são vilãs na educação outdoor? Quem se candidata primeiro? Eu posso, polêmica, né? É super polêmico. Eu tenho uma visão muito particular. Então começa, Isa. Para as crianças, eu acho que hoje a gente vive esse tema muito aflorado entre mães e pais, né? Da medida da tecnologia na vida das crianças e o quanto ela vem facilmente acabando com a vida outdoor. Se a gente deixar, né? É um mundo muito... não é enfeitiçador, ele pode abduzir a criança e ela fica ali por horas. Então, eu acredito muito que a gente precisa... eu, na minha casa, sou bem regradinha, assim, tem um limite de tecnologia, tudo. A Clara tem 9 anos, mas eu acho que é nosso papel oferecer o mundo outdoor como algo espetacular. E, sim, a tecnologia tem seu espaço, tem a medida, mas tem o tamanho certo. Porque se a gente deixar para o jovem e para a criança atualmente, aí eles vão ficar realmente abduzidos e vão ficar no tablet e no celular o dia inteiro. Agora, dá para usar a tecnologia a favor? Dá para você mostrar a natureza através da tecnologia? Dá para você fazer pesquisa com os filhos. Eu ainda não cheguei nessa fase. Eu ainda estou na fase que eu não preciso usar a tecnologia para as pesquisas. Então, para você, é vilã ou não? Precisa ser sim ou não? Sim, se for sim ou não, resposta. eu acho que sim. Tá, é vilã. Você, Marcela, obrigado, Isa. Se for sim ou não, eu diria que sim. Eu tenho uma criança bem pequenininha, então o contato com telas ainda depende de nós colocarmos. Mas para usar um exemplo que eu acho que, para entender o que eu encontrei de meio termo, a gente só apresentou televisão para a Gabi com 1 ano e meio. E eu acho muito cedo, ela é muito pequena, né? 1 ano e meio, claro. 1 ano e meio, mas tudo bem, ela começou a ver alguma coisa. Cortamos de novo, e aí agora com 2 anos e 2 meses, voltou a ver e tá absolutamente viciada. Ela pede para ver TV, então eu acho isso muito complicado. Mas o que eu queria falar é assim, o que a gente encontrou de meio termo? Nunca assistir TV no carro, nunca ver no celular. Nunca assistir TV no carro. Porque senão ela vai perder o interesse pela viagem. E nossa vida é viagem, nossa vida é estar em movimento. O que todo mundo pergunta pra gente é: o que vocês fazem com ela no carro? Putz, eu cresci brincando com as coisas que estão fora, né? Procurando nuvens, animais, carros, cores. Eu ia falar isso. Então muito legal. Gente resolveu tomar a decisão de não colocar TV no carro, mesmo se tá assim, o caos, porque fica, né? Quem é pai e mãe sabe. Tipo, 2, 3, 4, 5, 10 horas de viagem que uma criança é. A gente ficou 2 meses viajando com ela de carro agora. E é isso, funcionou muito bem. Muito, muito bem. Maravilha. Muito melhor sem tela do que com tela. Porque sem tela ela interage com o que está acontecendo e faz parte daquilo. Ela fica naquele mundo que é muito pequeno, né? Muito Criar outra conexão, né? Não, sem dúvida. Você me fez lembrar uma coisa muito legal. A gente brincava com nuvem, né? Eu lembro que eu deitava no chão, de moleque, e ficava viajando lá. Para mim era tudo. Era anjo, era animal, era bicho, né? E você, Augusto, você acha que é vilão ou não? O que você pode falar disso? Olha, Fred, eu acho que não a tecnologia em si, ela não é vilã, assim, é o uso que a gente faz dela, o uso que a criança vai fazer dela. Eu acompanhei muito agora nessa pandemia os meus filhos, o Nicolas, né, a Liz nem tanto, mas fazendo as aulas via celular, via computador, né, então é um negócio extremamente útil quando utilizado para a forma correta, né. O certo é que quando a gente está falando do mundo outdoor, quando a gente está falando da viagem que a gente vai fazer para o mundo outdoor, essas tecnologias são absolutamente desnecessárias. Talvez o pai ali tenha alguma coisa, se for para um caminho ali que vai precisar de uma navegação, por exemplo, um pouco mais complicada.
Senão, não precisa, porque no mundo outdoor a gente já tem, para as crianças, distrações suficientes para ocupar elas o dia todo. Verdade. Você não precisa levar um brinquedo. É o nosso Wi-Fi, Você né? vai para a montanha, se você vai para a praia, você não precisa nem de tecnologia, nem de brinquedo. A criança vai achar tudo no ambiente outdoor. Isso é Sem demais. dúvida. A natureza é o nosso Wi-Fi, né? Eu queria trazer um assunto, eu já me emocionei, eu fiz um podcast, Isabela e Marcela, o ano passado, um dos primeiros podcasts que eu fiz, que se chamava, em agosto, acho que foi, se não me engano, era o Pai Aventura. E a pessoa que gravou o Pai Aventura foi o Augusto comigo. Foi um papo muito rico, muito emocionante. Aliás, quem quiser procurar, procure o Pai Aventura Reset Humano nas plataformas de áudio. É imperdível. Isso me lembrou a pergunta que eu trago agora, porque ele contou uma história ali, juro, toda vez que escuto, eu fico emocionado, né? Porque é linda, porque eu já vivi essas histórias parecidas de uma outra maneira. Mas não vou contar ela, eu só vou fazer a pergunta para vocês. E, aliás, de repente, começar com você, Augusto. Qual o momento marcante, né? E aí serve para vocês três, que vocês viveram com a sua família ou um dos filhos específicos, ou filha, mas aquele momento que você jamais vai esquecer. Conta pra gente e divide com quem está ouvindo a gente aqui nessa live. Com você, Augusto. Vamos lá. Olha, um dos momentos mais marcantes para mim foi uma viagem que eu fiz com o Nicolas de caiaque lá dentro do Saco do Mamanguá. Não era a primeira viagem dele de caiaque, ele rema comigo desde os 2 anos, mais ou menos. Mas isso daí fazem 2 anos e meio, por aí, né? E a gente estava dentro do Saco Mamanguá, foi só eu e ele. Eu acho muito legal também, quando os pais podem, só um dos pais ir fazer aventura com filhos, porque a conexão fica muito forte, não tem a interferência do outro, que às vezes vai levando para um outro caminho a viagem. A gente vai, depois que a gente morre, se a gente volta com o mesmo nome ou não. Uau. Tudo isso foi muito bonito. Tudo isso foi muito bonito para mim, né? Ele perguntando, enquanto a gente remava, né? Ele estava ali à toa no mar, ele na frente do caiaque, então ele me perguntava, pai, como que as pessoas dessas casinhas aqui sobrevivem? Eu falava, olha, eles além de poderem ir nos supermercados de barco, eles têm muita plantação, eles plantam as verduras, pescam aqui as coisas aqui no mar. Ele falou, então eles também devem comer o caranguejo lá do mangue. Eu falei, sim, come o caranguejo do mangue. Então todas essas perguntas que ele foi fazendo me impressionou. E nessa viagem também eu comecei a reparar que ele contemplava o ambiente outdoor, né? Que ele parava na frente do Mamanguá ali e ficava olhando a beleza daquele lugar. Foi a primeira vez que eu percebi isso nele. Somados a gente dentro da barraca, com as nossas conversas ali, dormindo agarradinho, isso daí realmente eu acho que foi o que teve de mais marcante comigo, assim, na vivência outdoor em família. Mas teve diversos outros momentos, tá, Fred? É que você me fez falar de um, né? Não, é um mesmo. Eu sei que você tem diversos e eu lembro de uma história que você contou, que você subiu, acho que foi nessa viagem mesmo, não sei se no Mamanguá, subiu a montanha com o Nicolas, né? Esse aí foi ali no Parque Serra do Papagaio, a gente subiu o pico de Santo Agostinho, e aí ele subiu até o final, o Palmieri estava comigo, ele ficou impressionado, porque ele falou, o Nicolas está aguentando até o final sozinho. Eu falei, que maravilha, não fala nada, deixa ele indo, né? E aí quando a gente chegou no pico, a gente teve que descer, e ele olhou para baixo, e aí ele falou, nós estamos alto, ele ficou com medo, né? Então aí ele me pediu o colo, porque ele não sabia como descer aquilo ali, encarar aquela altura, aquela exposição à altura, né? Então eu coloquei ele aqui de cavalinho no meu ombro e vim com ele. E a gente veio cantando e tudo mais, né? Até quando chegou no momento que desceu para o platô e aí ele foi sozinho. Então a gente foi dormir, ele dormiu naquela época, ele acordava de madrugada ali para poder ir no banheiro, né? Então eu peguei no sono, ele também, de repente ele me acordou, cerca de 1 hora depois, eu falei, quer ir no banheiro, Nicolas? Ele falou, não, papai, eu te amo. E aí eu achei aquilo lindo, porque eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, ele foi dormir, aí ele meio que ficou acordado, pensando em tudo que aconteceu, na ajuda que eu dei para ele. E aí ele falou a frase, né? Papai, você me ajudou a descer a montanha. Eu achei aquilo lindo, cara. Não tem como. Esse depoimento é lindo. E vocês? Isa, me fala você, eu sei que você tem muitas histórias. Eu tenho muitas histórias emocionantes, né? Acho que a gente, quando pensa nessas vivências com os filhos, é muito tocante, assim. E vou dividir uma rápida
duas, rapidinhas. Tá. Uma Rapidinho. cena que eu nunca me esqueço, quando a Clara tinha 2 anos, e quando eu falo de Lençóis Maranhenses, é a imagem que vem na minha cabeça. Nos Lençóis Maranhenses, a gente anda muito de carro pelas dunas até chegar na lagoa, que a gente vai ficar um tempo. E aí aquele carro sacolejando, aí ela tinha 2 anos, né, vinda de São Paulo, aquela estrada. Na hora que eu tirei ela da jardineira e coloquei ela no chão das dunas, eu vi aquelas perninhas de 2 anos correr, mas assim, correu, assim. Então, para mim, é uma imagem muito especial do símbolo quase da liberdade da criança na natureza, né? Aquelas perninhas para aquela imensidão, ninguém ao redor e aquele infinito de dunas e areia. Essa foi uma cena marcante, né? De ver a criança e a liberdade que ela usufrui na natureza. Isso, para mim, tem a foto aqui na minha mente. E a outra, que foi uma experiência muito especial aí com um grupo de crianças na Amazônia. Foi muito emocionante. A gente foi com 8 crianças, enfim, 15 pessoas, 8 crianças para a Amazônia o ano passado. E tinha uma atividade que eu falei para as crianças assim, vamos fazer uma surpresa para os seus pais. A gente vai sair de barco e vai organizar um luau surpresa para eles. Vocês topam? E aí a gente entrou no quarto, todos escondidos, confabulamos tudo. E aí chegamos numa praia deserta, no meio do Rio Negro. Os pais compraram essa história de fazer surpresa. Fui eu e as 8 crianças, e eles lá organizaram, a gente organizou saquinhos de vela, montamos o luau, eles quiseram fazer um teatro de sombra, fizeram toda a peça teatral, e aí a gente fez um caminho de velas pelos buracos da praia, e os pais chegaram no meio do nada, naquele céu estrelado. Eu falei assim, gente, vamos cantar uma música que todos vocês sabem, as crianças entre 6 e 8 anos. E aí as crianças receberam os pais no meio do nada, cantando Aquarela. Sim, eu me arrepio até hoje, assim. Então é arrepiante. Foi muita emoção. E os pais não sabiam de nada. Então, quando os pais chegam no meio da praia, no nada, os seus filhos cantando. Sem dúvida. Tudo organizado. Então, e que momento, hein? Muito emocionante. Que momento, Isa. Que momento especial, né? Com certeza ficou marcado para sempre. E você, Marcela, me conta. Que momento você tem com a Gabi? Muitos, mas eu também vou contar 2. Um deles foi em família, na verdade, a madrinha do Fernando, que já tem provavelmente uns 60 anos. Vera, me desculpe se você tiver menos. Mas a gente foi fazer uma trilha com ela. E ela não faz trilha, e era uma trilha curta, mas que tinha uma bela descida, bem lameada, assim, de praia. E é muito legal, porque desde muito pequena, a Gabi fica bem quieta nas horas que ela percebe que a gente precisa prestar atenção no que tá fazendo. Desde muito pequenininha. E aí todo mundo quieto, ajudando a Vera, assim, vai, põe um pé, depois o outro, desce de bumbum. Aí quando ela conseguiu descer, levantou. A Gabi tinha 1 ano e 10 meses. Ela olhou e falou, muito bem, parabéns, conseguiu. E aquilo pra gente foi... Marcou. Assim, ela estava fazendo parte daquilo, né? E é muito Claro. E a outra... E a segunda? Deu uma ideia da dimensão que é para ela. A gente estava na Chapada Diamantina, lá no Capão, fazendo uma trilha bem longa, acho que é Águas Encantadas. E... Bom, a gente andando, você vê o morrão. E aí a gente viu o morrão e tinha uma outra montanha bem grande, mas não tão alta. E aí ela falou, aquela Bibi vai subir? Falei, e aquela? Aquela o papai vai subir. E aí eu olhei e falei, nossa, como a pode? referência, a gente já sabe que é o que a gente faz, que é o que a gente gosta de fazer juntos, é aquilo. Então, é muito, muito legal ver fantástico. se expressar. Agora fantástico. Que começar a falar é demais. Vocês me fizeram lembrar uma história, 2 histórias, né, que eu vivi com meus filhos, né? Eu lembro os 3, né, que eu levei, aliás, toda a filharada, levei para a Ilha do Cardoso. Vocês conhecem a Ilha do Cardoso? Paraíso. É magnífico. Para andar de caiaque ou fazer algumas trilhas, né? E eu lembro que o combinado era acordar de madrugada também, viu, Isa? Lembrei, você me fez lembrar disso. E eu sabia que lá na Ilha do Cardoso tem acho que é um plâncton na areia, à noite, quando está todo escuro, você passa o pé e fica tudo aceso. E depois vai
vai sumindo a cor. E claro, a ideia era, primeiro, dar essa surpresa para elas, todo mundo de mochilinha, todo mundo de um lanchinho, todo mundo com uma lanterna, né? E fomos lá para ver o sol nascer e essa experiência de ver, mexer no pé, virou uma brincadeira. Todo mundo mexia o pé porque acendia. Uau. Eu não sei exatamente descrever o que é aquilo, né? Mas achei demais. E lembrei de uma que eu fiz com a Luna, quando era pequenininha, e eu fiz um trekking aí na Cantareira, né? Uma coisa bem conhecida aqui em São Paulo. Ela andou comigo, juro, acho que uns 9, 10 quilômetros. E voltou super feliz para casa. Só que ela ficou com febre. Mas a cara de felicidade dela era incrível. Claro, andar 10 quilômetros com 3, 4 aninhos não era comum. Mas ela andou, ficou com febre, uma cara de felicidade, era a coisa mais bacana do mundo, né? Eu lembro que nessa época ela falava assim, quando eu crescer, eu quero ser corredora de montanha. Vamos ver o que vai dar no futuro, né? Mas, eu quero fazer uma pergunta para vocês três agora. Me citem, assim, de uma maneira bem sucinta, 3 aventuras em família que vocês recomendam. De uma maneira bem sucinta. As minhas que eu cito são essa e essa. E um resuminho bem rápido. Por quê? Quem quer começar? Vou escolher, então. Lista 3. Vai, Augusto, me cita 3. Você. Eu diria as que eu faço, né, e mais gosto, né? Eu acho que uma experiência em montanha é a clássica. Isso aí é muito legal, tem que levar a família para fazer. Uma experiência de remada. Remada já não é tão acessível a muitos, mas aqueles que puderem, não precisa comprar um caiaque, você pode procurar uma agência, como a do meu amigo Fux, por exemplo, Grande Fux, e ele vai levar você e sua família para uma experiência no mar, você poder passar por todas aquelas decisões que uma aventura no mar envolve e chegar em lugares onde realmente não tem ninguém, que basicamente só no Brasil hoje que existem esses lugares assim, com uma água que é gostosa de você entrar, uma praia que você vai e ninguém vai te vender nada, não tem ninguém ali gritando no seu ouvido, e você chega remando, sem poluir nada, vendo golfinhos pelo caminho, tartarugas, então é uma coisa assim sensacional. E um outro tipo de experiência outdoor também que eu indico é a de você fazer uma viagem, por exemplo, de longa distância com o carro, deixando aí os equipamentos eletrônicos em casa, e vai embora com a família, por exemplo, para conhecer a América do Sul. Aí você pode viajar para a Argentina, para o Chile e tantos outros. A gente está com uma viagem programada aí para quando abrir a gente poder chegar em Machu Picchu de carro, conhecendo o caminho e tudo mais. Isso é sensacional, é uma forma de vivência outdoor também, né? Então é isso. Maravilha. Machu Picchu, eu sempre falo que você tem 2 coisas na América do Sul que você... Aliás, 3 coisas que você tem que fazer. Nasceu na América do Sul, você tem que ir para Patagônia. Em especial, não sei qual parque, mas Patagônia. Em segundo, você tem que ir para Cusco, ver o quê? Machu Picchu. E terceiro, impossível você não conhecer a Cordilheira Guaymas. Depois disso, você pode dizer, bom, pelo menos eu tive uma amostra de como é o planeta Terra. Bom, Isa, me conta, 3 lugares que você recomenda para as pessoas se aventurarem no Brasil, de uma maneira bem sucinta. Eu também sou suspeita, né, Fred? Como o Augusto falou, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelas viagens em lugares remotos do Brasil. Então, sem pensar muito em o quanto distante eu recomendo, assim, a partir de sempre, Lençóis Maranhenses. Eu acho que é uma experiência, enfim, que as pessoas pensam muito antes de ir, porque acham que é muito remoto, mas eu acho que é imperdível para a família. A Amazônia, Rio Negro ou Tapajós, imperdível para a família. E também uma caminhada na Mata Atlântica, né? Eu acho que aqui a gente tem, perto de São Paulo, reservas de Mata Atlântica super preservadas, que eu acho que são imperdíveis, as caminhadas no nosso litoral, ou também mais já perto aqui do interior. Então, a caminhada na Mata Atlântica eu acho que é uma aula para as crianças desse bioma, que está tão pequenininho no Brasil. Então, se eu puder recomendar, são esses 3. Maravilha! E você, Marcela? Eu achei que a gente ia falar de lugares, estava quebrando minha cabeça, mas se são experiências, recomendo muito uma experiência de trilha com cachoeira, porque é uma recompensa para as crianças muito legal. Ilhabela está cheio delas. Uma noite de acampamento
Pode ser em montanha, praia, onde for. Acho mágico para as crianças, acho muito legal. E também, se possível, alguma atividade na praia. A Gabi também já começou pequenas remadinhas, né? Mas nada muito longo. E eu acho que é isso que o Augusto falou. Te leva em lugares que você não chega se você não estiver fazendo uma aventura. Então, para a criança é muito legal. Você sabe que quando eu escolhi esse tema, foi imediato, assim. Tem que trazer Augusto. Marcela, já te acompanho há um bom tempo. E a Isa, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção no perfil de vocês é realmente esse convívio natural com teu filho, tua filha, na natureza. Isso me lembra a família, e eu quero falar uma coisa para vocês, né? O que é família, né? Tem vários tipos, e eu quero citar alguns aqui, né? Bom, família. Tem a família tradicional, tem a família de união estável, a família homoafetiva, a família paralela ou simultânea, família poliafetiva, família monoparental, família parental ou anaparental, família composta, família pluriparental ou mosaico, família natural, extensa ou ampliada, família substituta e família eudemonista. E a pergunta é simples. O que importa numa família? Com você, Marcela. Amor, união, respeito. Amor, união. Diálogo. Eu acho que é isso. Eu acho que união é o que torna uma família, né? Independente de qual dessas muitas são, eu acho que é o amor e a união, o respeito. É isso. Maravilha. Obrigado. E você, Isa? Amor, afeto, carinho, muito afeto, muito contato físico. Acho que eu penso na minha filha quando você fala isso, né? Nos meus pais, enfim, na família mesmo. Eu acho que a gente está precisando disso, ainda mais agora na pandemia. Muito amor e muito afeto. E você, Augusto? Exatamente isso que elas falaram. Aliás, eu estava com medo que pergunta começou a explicar todos os tipos de família. Mas é exatamente isso que elas falaram. E além disso tudo, eu acho que o equilíbrio nas relações familiares. Então, a forma com que você fala com seus filhos, a forma com que você se relaciona com seu cônjuge, tudo isso é muito importante que tenha um equilíbrio para que as crianças, nós estamos falando aqui de criança, elas precisam do ambiente muito equilibrado dentro de casa para poder desenvolverem aí em diversos aspectos, né? Então, o amor, tudo isso daí é muito importante e de forma equilibrada. Olha, lindo o seu depoimento, o depoimento de todos, mas uma coisa eu concordo com vocês todos. Amor, sem dúvida. Mas acho que o Augusto trouxe um assunto que eu acho pertinente demais, principalmente nos dias atuais. Equilíbrio, né? Equilíbrio nas relações, saber falar de amor, saber dar amor para quem não sabe receber e saber receber também amor para quem ainda não aprendeu a amar, né? Acho que uma das coisas que a gente tem como obrigação, né, como pai, eu acho que a natureza ajuda muito, como se doar. Queria fazer uma roda com vocês, né? Uma roda de perguntas. Uma pergunta entre nós, né? Cada um pergunta para alguém, né? E aí até terminar a roda, tá bom? Quem quer começar primeiro? Eu vou ter que escolher, então. Tá, vai, Augusto. Começa você. Pergunta para quem? Eu vou começar. Eu aprendi essa na OABB, viu, Fred? Ser voluntário. Voluntário também. Eu sempre fui voluntário para tudo. Vamos lá. Bom, então eu vou seguir aqui a ordem do relógio da minha tela. Marcela. Vamos lá. Perguntar para Marcela quais são os aspectos de desenvolvimento da criança que ela considera que o mundo outdoor traz com maior força. Esse é o assunto que eu mais gosto nessa história toda, é desenvolvimento. Bato muito nessa tecla. Eu acho que uma experiência outdoor para um bebê que está se desenvolvendo é muito rica em todos os sentidos, porque a criança vai desenvolver melhor a visão por conta das cores, vai apurar a audição por conta de todos os sons que a gente ouve de pássaros, água, aquele barulho do pé andando na terra, que eu acho
assim, delicioso de ouvir. Ela vai ter contato com muitas texturas diferentes, com muitos animais diferentes. Eu acho que para o desenvolvimento de uma criança é muito rico, é incrível de ver. E também o desenvolvimento motor da criança tá descalça, da criança tá caminhando em terrenos diferentes, da criança tá colocando o pé em água e ela tá conseguindo se equilibrar ali. A criança caminhar de um jeito menos artificial, sem andador, sem um monte de coisas. Eu acho que para o desenvolvimento da criança, a diferença de uma criança que se sente à vontade na natureza porque está ali naquele ambiente com assim, mais frequência, é gritante de uma criança que não tem esse contato. E às vezes a criança que não tem esse contato não é nem porque vive na cidade, porque quando a gente fala natureza, eu li essa frase esses dias, a gente não está falando... Eu estou lendo um livro que é A Última Criança na Natureza, é muito legal. E quando a gente fala natureza, a gente não está falando de uma floresta, de um bosque, de uma trilha. É uma árvore, é um parque, é isso. Então, você pode trazer natureza para a vida da sua criança se você vive numa cidade. Então, não é o urbanismo que tira a natureza de uma criança em desenvolvimento. Maravilha, muito bom. Agora você. Isa, eu queria saber como que é ter mais de uma criança junta na natureza. Como são essas descobertas para eles? Eu acho que pensa na experiência de uma criança na natureza e dessa criança com seu irmão versus 8 ou 10 crianças. Eu sou mãe de filha única, né? Então, eu sempre tentei levar a Clara com mais crianças na natureza para que essa experiência fosse compartilhada. Então, ela potencializa, porque vira, além do contato da criança com a natureza, vira o brincar na natureza entre crianças, que tem uma riqueza que é, assim, inigualável. Uma coisa somos nós, pais, ali brincando, interagindo, e já fiz muitas trilhas só eu e ela, mas quando tem os amigos, aquilo fica fácil, aquilo fica leve, aquilo fica divertido. E aí encontra uma coisa e brinca daquilo, encontra outra coisa. Então, potencializar a experiência no seu, né, no máximo que dá, eu acho. Não sei se tem um máximo, mas é uma riqueza muito grande. E eu sempre levanto essa bandeira, muito por conta de ter uma filha única e muito porque quanto mais crianças na natureza, melhor para o mundo. Então, essa é a minha ideia de compartilhar e de cada vez mais levar mais crianças juntos para ter essa troca, para ter essa interação. E aí, a gente amplia a experiência da família, que a gente falou no início, que a família cria um elo, né? Estreita o elo de afeto na própria família. Quando você tem a relação entre crianças, é incrível, porque aquele grupo de crianças viveu uma experiência que cria um laço de afeto inesquecível. Quando elas voltam para a escola ou para os seus contextos e elas têm essa história em comum, de ter feito uma trilha, de ter, mesmo que vivido uma tarde no parque, ou de ter feito uma super viagem para a Amazônia, é inesquecível, é único. Vira um laço ali que... Vivências de qualidade, né, pode Isa? colocar dentro de um potinho de ouro as experiências entre crianças na natureza. Isa, pergunta? Vou perguntar para Augusto. Augusto, qual foi o maior perrengue que você já viveu em família na natureza? Ou se você nunca viveu, porque você está sempre tão preparado. Já, mas é engraçado. Eu sou um cara tão tranquilo que eu muitas vezes eu posso estar numa situação de perrengue, mas não considerar aquilo um perrengue. Então, porque eu levo de outra forma, né? Eu não vou falar sobre esse final de semana, que o pessoal vai achar meio estranho. Mas deixa eu ver se eu lembro de algum outro assim que tenha aparecido. Algum imprevisto, não precisa ser um perrengue assim de tanto apuro, mas talvez um imprevisto que, enfim, que nessa experiência você mudou o planejamento no meio do caminho para poder... Envolvendo as crianças. Não, olha só, por exemplo, quando eu fiz um cicloturismo com o Nicolas, ele tinha ali 1 ano e meio, e a gente foi fazer um cicloturismo na Europa. Eu, na ocasião, dava preferência para o cicloturismo na Europa, porque é mais seguro ali, a questão de, às vezes, você ter que pegar uma estrada e os carros não passam aqui dando fina, igual no Brasil, além da segurança também de não ser assaltado. Eu já tive experiência no Brasil em que tentaram me assaltar, então eu fui levar meu filho para pedalar na Europa. Ele e minha esposa.
A Lisa ainda não tinha nascido. E a minha esposa sempre teve a questão de, durante o cicloturismo, ela falava, eu não quero acampar. Então nós vamos procurar uma pousada, o que tiver para dormir, mas eu não quero acampar. Beleza. Então a gente fazia isso toda noite, de procurar um lugar para dormir. Só que em determinada noite a gente não achou nas cidadezinhas que a gente entrava. A gente estava no sul da França, né? A gente numa cidadezinhas pequenas que não tinham lugar nenhum. Eu saía perguntando, tem um lugar para dormir aqui? Não, não tem. Ia para a próxima cidade, nisso anoiteceu. Coloquei no GPS e falei, vamos achar o próximo lugar para dormir. Estava lá a cerca de 4 quilômetros de distância, eu fui pedalando, mas aquilo me jogou para dentro de uma estrada de terra, com lama, e eu puxando o trailer do Nicolas, né? Então caí algumas vezes, fiquei todo lamaçado. E aí caçando o tal da pousada, que lá chama Gîte de France, se não me engano. Quando eu chego no tal do Gîte de France, vejo que lá estava lotado de jipes, né? Um lugar ali, o pessoal praticava um road. Eu pergunto, tem lugar para dormir? Eles falaram, não tem, tá lotado, nós estamos com um evento aqui. Meu Deus. Aí eu falo, meu Deus, e você não consegue me indicar algum outro lugar? E o cara falou, infelizmente eu não conheço, você tem que pegar essa direção aqui, essa estradinha de terra, vai cair na estrada e volta para uma cidade. E eu achei aquilo um absurdo, né? Porque se fosse eu, vendo um pai de família ali com a esposa, com a criancinha ali, um bebê num trailerzinho, eu ia sair com o meu carro e falar, vamos lá, eu te dou um jeito. Claro. Ou abriria ali, num canto qualquer, num quarto ali, falar, entra aí, dorme aí. Mas ele simplesmente falou não. Aí eu fiquei meio chateado naquele dia, continuei, botei o próximo lugar no GPS, era um hotel. Aí quando eu olho assim, era um hotel 4 estrelas, eu falei, nossa, deve ser caríssimo. Mas era o único jeito, minha esposa queria ir lá no hotel. Fomos pedalando numa estrada bem curtinha, ali sim, os carros eram meio perigosos, chegamos num hotel fazenda, aí lá vai eu, naquele hotel todo lamaçado, o hotel era de golfe, né? Claro. Então o pessoal tudo bonitinho ali, só dá eu entrando completamente lamaçado, falando meu francês ali que eu tinha acabado de aprender, perguntando se tinha um quarto disponível para aquele pai completamente molhado. E ali ficamos, aí acabou sendo uma noite maravilhosa, a hora que entrou no quarto, né? Então também, para mim, não foi perrengue, foi uma solução. Foi uma bela aventura, né? Até chegar foi. Vocês devem... Mas o perrengue, teve um perrengue esse final de semana aí, mas eu não vou contar não, porque a solução que eu dou, às vezes ela pode ensinar errado ou pode assustar muita gente, então eu não conto. Então guarda para uma outra oportunidade, mas eu quero falar para vocês, às vezes... ouvindo vocês, né? Às vezes a aventura não precisa ser tão rebuscada, né, pessoal? Vou citar 2 coisas muito simples. Mas no teu raio, se você tem uma boa praça, um bom parque, se aventura lá um pouquinho com o teu filho, faz um piquenique, né? Ou uma outra dica infalível, acampa em casa, se você tem um ambiente, no apartamento mesmo, inventa uma brincadeira com o filho e fala, vamos viajar no tempo, onde a gente vai entrar numa barraca e dentro da barraca a gente vai dormir, vai acampar, imagina que a gente está vendo estrelas e tudo mais. E aí vai. Bom, eu queria saber de vocês qual é a mensagem que vocês querem deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Quem quer deixar primeiro a mensagem aqui para quem não está nos ouvindo? Voluntário? Tá. Vamos lá, Marcelo. Eu quero dizer que nunca é tarde para começar e também nunca é muito cedo. E também dizer que contem comigo para qualquer dúvida, desabafo, em relação a equipamento, em relação a perrengue, em relação a inseguranças mesmo. Eu tô aqui porque eu quero muito ver muita criança no meio do mato. Isa? Pode ser eu. Eu vou bem na linha da Marcela. Acho que muitas vezes as mães, os pais, não sabem primeiro por onde começar. Às vezes a natureza é algo muito assustador, às vezes a natureza é só para montanhistas, né? Nossa, eu tô vendo, eles têm tanta experiência, por onde eu começo? E eu trabalho com pessoas com deficiência e eu sempre falo, não sabe? Pergunta, né? Então, assim, não deixe que esse medo, que os receios impeçam vocês de ir, né? Então acho que hoje tem uma rede muito grande de pessoas realmente que sabem, que já foram e que têm o maior prazer de compartilhar. Então, na dúvida, pergunta se tem uma chaminha acesa aí pulsando, dizendo, eu sei que a natureza é bom para o meu filho, mas eu não sei por onde começar. É isso, pergunta pra gente, e o começar pode ser perto de casa. Olha o parque que está do seu lado, olha a florestinha que está do seu lado, olha a praça e vai ampliando esse raio, né? E pensem em viagens, né? E aí, por um outro lado, tem muita gente que
que viaja o mundo, que explora, mas que tem medo dos perrengues das áreas remotas e dessa natureza um pouco mais primitiva, né? O que eu posso dizer é que é um campo fértil para as crianças e para as famílias também. Para complementar o da Isa, se tem alguém ainda que está em dúvida do quanto o ambiente outdoor ele é bom para a criança, basta a gente comparar que no dia a dia, a criança ali na frente de uma TV ou de um celular ou de um game qualquer, ela se deixar, ela vai ficar até 10 horas da noite, até meia-noite. Na hora que você for pegar ela para dormir, ela vai fazer um escândalo, ela está nervosa, ela está ali estressada com tudo aquilo que ela estava vivendo, e ela estoura muito fácil, vai dormir brava com você. Quando você está no ambiente outdoor, você a criança naturalmente vai te pedir para dormir ali logo depois de entardecer, 7 horas da noite, está todo mundo na cama descansando, simplesmente porque o dia foi muito intenso, foi muito bom para a criança, foi saudável, né? Então, levem os seus filhos para o mundo outdoor. Nossa loja está aqui disponível também, aqui em São Paulo, na Rua Tito, para quem quiser bater papo sobre isso, e os nossos canais aí no YouTube, Nepal Montanhismo, Instagram, Nepal Montanhismo. O canal do YouTube do Augusto, pessoal, é uma sensação no YouTube. Vale a pena conhecer o canal da Nepal Montanhismo. Tem lá a playlist de Aventura em Família, tem bastante coisa assim que pode inspirar as pessoas, inclusive com lugares para ir. Maravilha. Augusto, Isa, não é Gabi, é Marcela. Obrigado, Gabi também. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Gente. Queria só citar aqui alguma coisa que o Felipe e você, Marcela, citou o livro A Última Criança na Natureza, do autor Richard Louv, né? Pessoal, muito obrigado de coração. Pessoal, um beijo para vocês três. Tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Tenho tantas reflexões para 2022 após ouvir este episódio e espero que você também, assim enriquecendo o seu conhecimento, o meu conhecimento. E você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. E se você quer receber o último podcast, escreva pelo WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz nesse começo de ano e bons ventos até o próximo episódio. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor.